Kleber observava atentamente a movimentação no fórum, quando decidiu procurar Pedro para uma conversa decisiva. O advogado sabia que o julgamento de Adriana estava se aproximando rapidamente e que cada detalhe poderia fazer a diferença entre a liberdade e uma condenação injusta. Ao encontrar o amigo, ele foi direto ao assunto. Você sabe que ainda pode defendê-la como testemunha de acusação, não sabe? Lembrou Kleber em tom firme. Seu depoimento pode ser mais importante do que imagina. Pedro permaneceu em silêncio por alguns instantes. Nos últimos meses, ele havia acompanhado de perto todo o sofrimento de Adriana. Desde a prisão até as inúmeras injustiças que ela enfrentara, ele esteve presente, mesmo quando a própria Adriana tentou afastá-lo para protegê-lo dos problemas que cercavam sua vida. Kleber percebeu a hesitação e continuou. Eu estou preparado para atuar no caso. Posso conduzir a parte técnica da defesa sem problemas. Mas ninguém conhece Adriana como você. Seu testemunho pode mostrar ao tribunal quem ela realmente é. As palavras ficaram ecoando na mente de Pedro. Mais do que uma simples obrigação moral, aquela era uma oportunidade de lutar pela mulher que havia transformado sua vida. Depois de refletir por alguns segundos, ele concordou. Sabia que não poderia permanecer calado enquanto Adriana enfrentava aquele momento tão delicado. No dia do julgamento, o clima era de extrema tensão. O tribunal estava lotado e todos aguardavam ansiosamente pelo início da audiência. Adriana entrou acompanhada por seus advogados e tentou manter a serenidade, embora estivesse visivelmente nervosa. Seu futuro seria decidido ali. À medida que as testemunhas começavam a ser chamadas, Adriana tentava controlar a ansiedade. Porém, uma surpresa inesperada abalou completamente seu equilíbrio emocional. O nome de Tom foi anunciado como testemunha de acusação. Por alguns segundos, ela acreditou ter ouvido errado. Seu coração disparou e seu olhar se fixou imediatamente na porta por onde ele entrava. A simples presença dele já era suficiente para trazer à tona lembranças dolorosas e dúvidas que ela acreditava ter superado. Tom caminhou até o local reservado às testemunhas, sob o olhar atento de todos. Adriana ficou sem entender suas verdadeiras intenções. Afinal, por que ele estava ali? Será que realmente pretendia depor contra ela? A tensão aumentou ainda mais quando os questionamentos começaram. Cada resposta de Tom era acompanhada por um silêncio pesado dentro do tribunal. Adriana observava tudo sem conseguir prever qual seria o desfecho daquela situação. Enquanto isso, Pedro acompanhava a audiência com o semblante fechado. Ver Adriana naquela posição despertava nele sentimentos que já não conseguia esconder nem de si mesmo. A injustiça que ela enfrentava o revoltava profundamente. Chegou então o momento mais aguardado da sessão, o depoimento de Pedro. Ao ser chamado para testemunhar, ele caminhou até a frente do tribunal determinado a dizer toda a verdade. Sua postura transmitia segurança, mas também uma emoção difícil de disfarçar. Quando começou a falar, o ambiente pareceu mudar. Pedro não se limitou a apresentar fatos ou argumentos técnicos. Ele descreveu quem Adriana realmente era. Falou sobre sua honestidade, sua dedicação às pessoas e sua capacidade de enfrentar dificuldades sem perder a dignidade. Cada palavra carregava sinceridade. Ele relembrou situações que demonstravam o caráter da fisioterapeuta e destacou como ela sempre lutou para fazer o que considerava correto, mesmo quando isso lhe custava caro. Conforme o depoimento avançava, tornou-se evidente para todos que havia algo mais por trás daquela defesa apaixonada. Pedro falava com o coração. Em vários momentos, seu olhar encontrou o de Adriana, e foi impossível esconder completamente a emoção.
A forma como a defendia deixava claro o quanto ela era importante para ele. Adriana, por sua vez, ficou profundamente tocada. Acostumada a enfrentar julgamentos, críticas e traições, ela não esperava ouvir alguém falar dela com tanta convicção e carinho. As palavras de Pedro pareciam atravessar as paredes do tribunal e alcançar diretamente seu coração. Até mesmo algumas pessoas presentes na audiência começaram a perceber que aquele depoimento não era apenas o relato de uma testemunha, era a demonstração de um sentimento que vinha crescendo silenciosamente há muito tempo. Ao final de sua fala, Pedro reafirmou sua confiança na inocência de Adriana e declarou que acreditava plenamente na sua integridade. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns instantes. Adriana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Independentemente da decisão que seria tomada pelo tribunal, uma coisa havia ficado clara naquele dia. Pedro estava disposto a lutar por ela até o fim. E pela primeira vez em muito tempo, Adriana percebeu que não estava sozinha naquela batalha. Quem é Liris em Quem Ama Cuida? Nova personagem chega para mudar os rumos da trama e se torna peça-chave na vingança de Adriana. A segunda fase de Quem Ama Cuida promete trazer grandes reviravoltas, novos conflitos e personagens que terão papel fundamental no destino dos protagonistas. Entre as novidades está Liris, personagem interpretada por Prielena, que fará sua estreia no capítulo 27 da novela e rapidamente conquistará espaço na história. Com um passado complicado, uma personalidade forte e muitos segredos para esconder, ela se tornará uma das maiores aliadas de Adriana e ajudará a protagonista a enfrentar aqueles que destruíram sua vida. A chegada de Liris acontece em um dos momentos mais difíceis da trajetória de Adriana. Injustamente presa, após ser vítima de uma armação cruel da poderosa família Brandão, a fisioterapeuta tenta encontrar forças para sobreviver à dura realidade da prisão. É justamente nesse ambiente hostil que ela conhecerá uma mulher capaz de transformar completamente seu destino. Logo nos primeiros dias na penitenciária, Adriana chama a atenção de Liris. Diferente das demais detentas, a jovem demonstra dignidade, coragem e uma determinação que impressiona todos ao seu redor. Observadora, Liris percebe rapidamente que Adriana não pertence àquele lugar e que existe uma história muito maior por trás de sua condenação. O primeiro encontro entre as duas acontece de forma inesperada. Ao presenciar Adriana sendo alvo de provocações de outras presidiárias, Liris intervém para defendê-la. O gesto marca o início de uma amizade sincera que crescerá rapidamente dentro dos muros da prisão. Com o passar dos dias, as duas passam a compartilhar suas dores, seus medos e principalmente seus sonhos de liberdade. Liris se identifica profundamente com Adriana. Afinal, ela também conhece o peso de carregar erros do passado e de ser julgada constantemente pelas pessoas. Apesar de sua aparência forte e destemida, a ex-presidiária guarda cicatrizes emocionais profundas e uma história marcada por escolhas difíceis. Enquanto a amizade das duas se fortalece, outra figura importante entra nessa conexão: Nancy, interpretada por Jennifer Nascimento. A jovem também conhece Liris durante o período na prisão, e logo as três criam uma relação baseada na confiança e na solidariedade. Unidas pelas adversidades que enfrentam, elas formam um verdadeiro pacto de amizade. Dentro da cadeia, o trio aprende a sobreviver junto. Em meio às dificuldades do cotidiano, elas compartilham conselhos, proteção e apoio emocional. A convivência faz nascer uma ligação tão forte que continuará mesmo depois que cada uma conquistar a liberdade.
Quando finalmente deixam a prisão, as 3 mulheres prometem nunca abandonar umas às outras. E elas cumprem a promessa. Fora das grades, Nancy e Liris se tornam os principais pilares de sustentação para Adriana, que decide reconstruir sua vida e lutar para provar sua inocência. Mas a protagonista não pretende apenas limpar seu nome. Ao descobrir toda a extensão das mentiras e manipulações que a levaram para a cadeia, ela decide buscar justiça contra aqueles que destruíram sua felicidade. É nesse momento que Liris passa a desempenhar um papel ainda mais importante. Determinada a ajudar a amiga, ela coloca sua inteligência, sua coragem e seus contatos à disposição de Adriana. Acostumada a sobreviver em ambientes perigosos, Liris conhece pessoas e situações que podem fornecer informações valiosas sobre os verdadeiros responsáveis pela tragédia que atingiu a protagonista. Ao longo dos capítulos, ela se torna uma espécie de investigadora informal, ajudando Adriana a reunir provas e descobrir segredos escondidos pela influente família Brandão. Sua participação será fundamental para desmontar uma rede de mentiras construída ao longo de anos. No entanto, a vida de Liris também seguirá por caminhos próprios e cheios de emoção. Após deixar a prisão, ela encontra dificuldades para se reinserir na sociedade. Com poucas oportunidades de emprego e carregando o estigma de ex-detenta, a jovem enfrenta inúmeros obstáculos para sobreviver. Sem muitas alternativas, ela acaba aceitando trabalhar em um cassino clandestino que funciona longe dos olhos das autoridades. O local é frequentado por empresários, políticos e figuras influentes que buscam diversão e apostas milionárias longe da fiscalização. Embora saiba dos riscos envolvidos, Liris vê naquele emprego uma oportunidade de recomeçar e conquistar sua independência financeira. Porém, ela decide manter tudo em segredo, especialmente de uma pessoa muito importante em sua vida, seu irmão Nicolau, interpretado por Rodrigo Fagundes. A relação entre os irmãos é marcada por carinho, proteção e preocupação constante. Nicolau acredita que a irmã está tentando reconstruir a vida de forma honesta e teme que qualquer deslize possa comprometer sua liberdade condicional. Por isso, Liris esconde dele sua verdadeira ocupação. O segredo se torna uma fonte permanente de tensão. Cada vez que encontra o irmão, ela precisa inventar desculpas sobre seu trabalho e seus horários. Conforme o tempo passa, a mentira cresce e ameaça provocar uma crise familiar capaz de abalar profundamente a relação entre os dois. Enquanto tenta equilibrar sua vida dupla, Liris conhece uma pessoa que mudará completamente seu futuro, Ulisses, personagem de Alexandre Borges. Frequentador assíduo do cassino clandestino, Ulisses logo chama a atenção da jovem. Elegante, misterioso e extremamente carismático, ele desperta sua curiosidade desde o primeiro encontro. Inicialmente, a relação entre os dois é marcada apenas por trocas de olhares e conversas ocasionais. Entretanto, a atração cresce rapidamente. Ulisses também se sente intrigado pela personalidade forte de Liris e pela aura de mistério que a cerca. Diferente das pessoas que costuma encontrar, ela não se impressiona com dinheiro ou poder, algo que o fascina. Os encontros se tornam cada vez mais frequentes. Entre conversas discretas, nos corredores do cassino e momentos de cumplicidade, surge uma conexão inesperada. Aos poucos, ambos percebem que estão se apaixonando, mas o romance estará longe de ser simples. Liris teme revelar seu passado para Ulisses e perder a chance de viver uma história feliz. Ela sabe que muitos ainda a enxergam apenas como uma ex-presidiária e teme ser julgada novamente. Por isso, evita falar sobre os detalhes de sua vida antes do cassino. Ulisses, por sua vez, também guarda segredos que podem colocar tudo a perder. Envolvido em negócios obscuros e cercado por interesses perigosos, ele não é exatamente quem aparenta ser.
Conforme os dois se aproximam, verdades escondidas começam a vir à tona. Ao mesmo tempo, a participação de Líris na